Oi, gente, o Amigo Animal está de volta. E eu quero começar o programa já direto, conversando com vocês sobre o que muitas pessoas popularmente chamam de medicina alternativa. A gente já fez algumas matérias sobre isso, mas hoje eu quero falar com vocês sobre a cromoterapia. O que é a cromoterapia? Como ela age no organismo das pessoas e dos animais? Sim, porque ela tanto é usada nos humanos quanto nos animais não humanos. Então, hoje eu estou aqui do lado da Angélica. A Angélica é uma pessoa que se dedica totalmente a esse tipo de terapia, que eu gosto de chamar de terapia complementar, né? Uma terapia associativa. E ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é a cromoterapia. Obrigada, Angélica, por mais uma vez estar aqui com a gente. E fala um pouquinho para a gente do que é essa terapia tão fantástica. Eu já me submeti à cromoterapia, eu já senti a diferença na época em que eu me submeti. E eu imagino que num animal ele é muito mais sensível e capta com muito mais facilidade, né? A cromoterapia nada mais ela é uma ciência que utiliza a cor para harmonizar ou equalizar o corpo, né? E o que seria a cor? A cor é a luz visível, é a luz que nós enxergamos, né? E a luz o que é? É uma frequência, uma onda, né? É uma onda que chega do espectro solar. Isso é física. Isso é física, tá certo? Então, assim, cada cor, né, ela vai ter um comprimento de onda, uma frequência e uma vibração específica, cada cor, essa cor que nós enxergamos. Né? Desculpe, Imagina. É quando as pessoas falam assim, por isso é que nas placas de restaurantes, normalmente tem o amarelo e o vermelho, né? É que você vê grandes multinacionais, né? Como McDonald's, por exemplo, é tudo amarelo e vermelho. Então, isso é a cromoterapia proemocional. Então, são cores que são chamativas e que despertam energia, despertam a fome, vamos dizer assim, né? Mas é muito legal e funciona mesmo, porque se uma multinacional faz isso, né, é um estudo feito, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Foi só uma observação. Não, tudo bem, você comentou da parte do visual. O visual, normalmente, vai para o emocional, porque o que nós enxergamos, a retina entra pela retina como uma corrente elétrica, vamos dizer assim, chega no nosso sistema límbico e ele estimula os neurotransmissores, que tipo dopamina, e aí vai estimulando, porque a gente tem fome, aí a gente relaxa, né? Sono. Então, existem cores que irritam também, né? Sim. Por exemplo, você pintar um quarto de vermelho, você não consegue dormir. Você não dorme. Não consegue dormir, né? E a cor famosa, que é o lilás, que dizem que é a cor violeta, que dizem que é a cor da transmutação, que é a cor que nos levam para outros patamares energéticos, que também, por isso é que em alguns lugares onde tem yoga ou onde fazem relaxamentos, meditação, existe essa cor também, né? Essa cor ela é condizente com o chakra coronário, que é o chakra que nós temos a ligação com o Deus, ou que seja, o que cada um diga. Então, essa cor ela tem um comprimento, uma frequência e uma vibração específica que dá exatamente essa energia quando você tem a cor no espaço, a cor na roupa, né? Isso independe de religião, né? Não, isso é independe. Física, É tão física que, por exemplo, usar preto no verão, o preto retém o calor. Sim. Então, a gente sente mais calor. Quando você quer se sentir mais leve, usa cor clara, usa branco, usa... a gente é meio subconsciente isso, a gente não percebe, meio inconsciente, a gente não percebe, mas ela está agindo, né? Sim, ela age inclusive fisicamente, que a gente, às vezes, as pessoas não têm ideia. Mas nós temos no nosso organismo todo, nós temos que são os cromóforos. Cromóforos são estruturas moleculares que absorvem luz. E existem vários cromóforos diferentes para cada situação diferente. Cromóforos. Foros. Isso. Então, por exemplo, um cromóforo é a melanina.
né? Então, a melanina é que dá a cor da nossa pele, a cor do cabelo. Quando nós ficamos demais no sol, que exatamente é a luz do espectro solar, que queima, que a gente fica com a pele irritada, a melanina também tem uma ação anti-inflamatória. E ela vai lá e vai tentar amenizar aquilo, né? Então, por exemplo, hemoglobina é um cromóforo, a água é um cromóforo, né? Então, é assim, quando nós fazemos fisicamente, nós utilizamos a cor, que tem o comprimento, a frequência e a vibração, para buscar aquele cromóforo que está no nosso organismo e fazer com que ele faça a estimulação necessária para alguma situação física. Qual a frequência com que, por exemplo, eu vou começar um tratamento com cromoterapia, um animal ou um ser humano? Qual é a frequência com que eu tenho que fazer? É todo dia? É uma vez por semana? Se você tiver uma crise, como aqui às vezes acontece dos animais, aí o dia sim, dia não, ou todo dia, se for uma crise mais pulsante. A Angélica cuida da parte vibracional dos nossos animais aqui, tanto do Hospital Viva Bicho como do Instituto Viva Bicho. Então, assim, agora, para fazer um tratamento, pode ser até uma vez por semana, como o reiki também. Uma vez ou 2 vezes por semana, dependendo do que seja para a pessoa, né? Vamos mostrar um pouquinho, que eu acho que é isso que as pessoas estão querendo assistir, né? E você escolhe o animal que você quer, você sente que aquele animal precisa. Como é que funciona? Normalmente eu chego, eu verifico, eu pego o nome de cada um que estão na baia. Se eles não têm condição, porque às vezes eles não têm condição de conversar, eu verifico mais ou menos se os veterinários da internação não têm condições de falar com você. Exatamente. Então eu verifico o que está escrito na baia, mas eu vejo no olhar que eu vejo, e aí eu escrevo o que eu vejo ali. A gente pode começar fazendo, por exemplo, eu estou olhando agora o Donatello, que está tomando sol. O Donatello é uma tartaruga que foi resgatada, encontrada no lixo, né? Ela tinha um problema no genital horrível, destruído e paralítica. Então, ela está com a gente há meses e ele está voltando a andar, gente. Ele já está se exercitando. A gente deixa sempre ele assim no gramado, em áreas duras, áreas secas, áreas fofas, para que ele sinta todo tipo de densidade do solo. E ele está voltando a andar, por incrível que pareça. Então, a gente vai começar fazendo no Donatello, depois a gente pega um outro animalzinho para vocês entenderem como funciona esse processo da entrada da cor no organismo do animal. Tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o nosso Donatello, que eu espero que ele não me faça caca aqui, porque ele tem mania de fazer caca no colo da gente. É uma coisa, viu, gente? Está muito acostumado com a gente. Algumas pessoas acham que não, mas essa casca é muito sensível. Sim, sim. E eles sentem todo o nosso carinho quando a gente faz carinho assim. E ele é tão safado que ele fica com a cabeça para fora, ainda para receber carinho. Eu nunca vi isso. As tartarugas normalmente escondem a cabeça. Ele é safado demais. Ele é safado demais. Ele sabe, ele é muito, muito safado, esse Donatello, viu? É que eu tenho um monte de gato em casa e eles vão ficar azucrinando a vida do Donatello. E ele aqui é tão feliz, ele toma sol, ele tem a grama, ele tem um jardim, né, dona? E aí... Então, por exemplo, nós começamos com o frontal. O frontal tá. Que é essa região que nós temos aqui, que seria o terceiro olho. Tá? Então, nele, mais ou menos, a gente coloca aqui 30 segundos. Ele pode se mexer, não tem problema, tá certo? É como se a luz sempre encontra o caminho, vamos dizer. Eu tenho uma professora que fala isso, a luz sempre encontra o caminho dela. Então, 30 segundos, com o verde em 30 segundos também no frontal dele. Tá. Eu estou fazendo sem os 30 segundos, claro, tá certo? Claro, e aí vem o violeta com os 30 segundos no frontal. E aquela pedra que você carregou, você vai fazer o que com ela? Essas daqui? Não, organite, que você colocou em cima. Eu faço assim quando eu estou longe. Ah, tá bom. Quando você está longe, tá. Normalmente eu coloco o nome do animal. Ah,
tá ótimo. Que daí eu faço o reiki, faço a ligação com o animal, equalizo com o reiki Então e faço é a uma cromo. maneira É um quando modo, está longe é um modo. e assim quando você tem um animal perto. Sim, Tá. sim, sim. É que aqui é difícil fazer fisicamente. O movimento é O grande. movimento é grande e eles não ficam quietos também, não são animais que estão com costume. Então, normalmente é assim, se a gente consegue fazer isso é no humano, isso no animal, tanto faz, tá certo? Isso não tem problema, tá? E quando eu faço longe, e a única coisa de diferente que eu esqueci, por exemplo, o animal ele tem os 2 chakras braquial, que são chakras que os humanos não têm, que é o chakra que fica aqui nessa região deles. E esse chakra é a ligação com o externo, com o exterior. É muito legal, né? Então, vocês conheceram um pouquinho da cromoterapia, né? A gente, graças a Deus, aqui no Hospital Viva Bicho, a gente tem veterinários que adoram essa complementação clínica. Eu estou vendo aqui na minha frente a doutora Fernanda, que é a chefe da internação, e ela não sabia, mas eu já vou até perguntar para ela o que ela acha desse trabalho terapêutico, já que ela chegou aqui pertinho. A doutora Fernanda é a chefe da internação aqui do Hospital Viva Bicho e é uma médica veterinária que eu considero assim, é uma exceção. Né? Infelizmente, a gente gostaria que todos os médicos veterinários entendessem a importância desse tipo de trabalho que cuida dessa parte espiritual e emocional dos animais. E a Fernanda abriu as portas imediatamente e falou, eu acho ótimo, isso só soma, né, Fernanda? Exatamente. Eu acredito muito nessa parte de energia, na parte das pedras, na parte da cromoterapia. E a Angélica vem praticamente todos os dias, né, com a gente. E aí ela vem, ela olha animal por animal, ela faz no tempo dela, ela vem aqui fora no nosso garden, ela faz de longe, quando a internação está muito agitada. E de vez em quando ela deixa uns floraizinhos pra gente também. Então eu acho que isso agrega muito valor, porque é o que eu sempre falo, eles não têm o psicológico. Ah, é uma aguinha, é uma corzinha, né? É alguma coisinha que vai ajudar. Não, então eu acho que eles respondem muito mais pelo fato deles aceitarem com a energia muito mais aberta, né? Tipo, a alma deles está aberta para esse tipo de energia. Então eu acho que eles respondem muito mais. E eu acho que desde sempre os animais só tendem a melhorar, né? Assim, a maior parte deles. É óbvio que é uma melhora significativa, é uma melhora que tem um agregado com toda a parte da alopatia, a parte clínica, todas as medicações, tudo que a gente tem que fazer. Mas eu acho que a associação, a gente só tem a ganhar. Então, e que eu peço encarecidamente que isso seja uma mensagem que ela se espalhe por aí, que as pessoas entendam que é fundamental, que essas coisinhas aqui, animais não humanos, eles são pura energia. Então, é fundamental que se trabalhem, além da alopatia, como a doutora falou, as medicações que são fundamentais para tratar o corpo físico, que o corpo emocional deles, que a alma deles seja tratada também. Assim como a gente tem tanta carência disso e tem que buscar ajuda sempre que precisar. Tá bom? Eu quero deixar essa mensagem aqui da Angélica, que faz esse trabalho maravilhoso, da doutora Fernanda, que é uma senhora veterinária, para não falar um palavrão, e que tem portas abertas para todo tipo de atendimento que ela entenda que vá somar, como ela mesma diz, e resultar no sucesso do tratamento do animal. A gente está indo para o intervalo e volta já já com uma história linda para vocês. Voltamos com o programa Amigo Animal. Vocês viram que no primeiro bloco a gente falou de cromoterapia, que é um assunto assim que envolve muito a energia, né? Nesse caso, a gente está falando da energia dos animais. Dando continuidade a isso, a gente quer contar uma história para vocês que nós consideramos assim algo que foi
absolutamente espiritual, que é a história de um cãozinho chamado Urso. Vocês vão ver algumas fotos do Urso. O Urso é um cachorro de uma ninhada que foi resgatada pelo Instituto Viva Bicho. E, é claro, a gente não lembra mais de onde veio. Uma daquelas tragédias de sempre, né? De pessoas que não castram os seus animais. E o urso, depois que foi vermifugado, castrado, enfim, o urso foi para um evento de adoção do Instituto Viva Bicho. Nesse evento de adoção, apareceu um casal que se interessou muito. Eles estavam em 3 irmãos dentro de um cercadinho, porque os outros 2 irmãos já haviam sido adotados. Apareceu um casal querendo adotar 2. E, é claro, eles queriam adotar 2 porque o orçamento deles é o que cabe, 2. E a gente precisa muito falar sobre isso com algumas pessoas que acham que não se separa ninhada. Isso não existe. Enfim, ela adotou 2, até porque o urso já estava encaminhado para uma adoção. A gente tem até foto da Vanessa com o irmão dela, que vieram buscar na feirinha os 2, né? E o urso foi para uma excelente adoção também. Depois de 1 mês e meio, mais ou menos, que o urso havia sido adotado, a gente recebeu uma ligação muito triste dessa família que o adotou, de que ela tinha descoberto uma doença muito grave nela, e foi muito grave. Ela estava desesperada, porque era apaixonada no urso, mas precisou devolver o urso. O que a gente atendeu o pedido e entendeu perfeitamente a necessidade dela naquele momento. O urso voltou. Porém, o urso voltou para um lar temporário nosso, e a partir daí o urso nunca mais foi o mesmo. Ele desenvolveu uma série de doenças psicossomáticas. O urso passou a compulsivamente a comer muito, muito e vomitar em seguida. Comia sem parar, sem freio. Ficava sentado esperando que outros cachorros fizessem cocô para ele comer também o cocô. Ficou cheio de problema de pele. Comia todo pedaço de madeira, vassoura, mesa, cadeira, panos que a gente podia imaginar. A gente não sabia mais o que fazer com o urso, né? Porque ele não estava num ambiente estressante. Porém, o urso tinha um desequilíbrio emocional muito sério. E todo tipo de atendimento que a gente dava, a gente não entendia o que acontecia com o urso. Até que um dia ele fez algo muito grave. Ele comeu um cobertor inteiro dele. E aí vocês também vão ver fotos do urso entrando em emergência veterinária, tirando um cobertor inteiro de dentro do intestino, que já estava necrosando. Houve um sério risco de vida do urso. Enfim. Agora eu vou apresentar para vocês a Vanessa. A Vanessa foi a pessoa que adotou os 2 irmãos do urso naquele tempo, há 1 ano atrás. Né, Vanessa? Tudo bem, Vanessa? Obrigada, a gente está aqui na casa dela e muito obrigada por você ter permitido que a gente aqui invadisse a tua privacidade e contasse para a gente um pouquinho como é que foi essa adoção dos 2 irmãos do urso, que na época vocês ficaram com muita pena também, né? Sim. O urso foi assim, quando a gente queria adotar 2 cachorros, a gente tinha acabado de perder a nossa cachorrinha, há quase 1 ano, né, que a gente tinha perdido ela. E ela morreu muito nova, com 4 meses, e 4 anos, e ela teve um linfoma muito grave. E foi muito difícil para a gente perder ela tão novinha, com um linfoma tão grave assim. E em 2 semanas a gente perdeu ela. Depois que a gente descobriu, assim, foi questão de dias. Quando a gente quis adotar, a gente viu a fotinho do urso na ONG. E a gente falou assim, vamos adotar ele, né? Vamos lá ver se a gente consegue adotar ele. E aí eu lembro que foi um sábado, a gente foi lá na feirinha, só que uma moça já tinha segurado ele. E aí a gente falou assim, poxa, se não é para ser, não é para ser, né? Então vamos pegar outros 2. E a gente viu o Todd e uma das moças que estavam lá com eles me deu o Billy no colo. E aí já colocou ele no meu colo, ele já lambeu minha cara, já ficou todo feliz, não queria mais sair do meu colo. E aí ficou.
Vocês adotaram o Todd e o Billy. O Todd e o Billy, é. E aí passou esse um ano, né? E o que aconteceu nesse meio tempo? Vocês acompanharam isso que eu relatei que aconteceu com o urso, que ele foi devolvido? Vocês chegaram a acompanhar isso? Quando, lá na feirinha mesmo, a moça tinha desistido de adotar o urso. Enquanto a gente estava lá. Só que a gente já tinha assinado os papéis do Billy e do Todd. A gente falou assim, não, vamos levar eles dois, né? E o urso é um cachorro bonito, é um cachorro fofinho, era um cachorro bem ursinho mesmo. Alguém vai se interessar por ele, né? E aí a gente descobriu que ele não tinha sido adotado na feirinha, que ele tinha voltado. E a gente tentou fazer ele ser adotado por vários amigos. Então a gente falava assim, olha que fofo, cachorro fofo, vamos, adota o urso, adota o urso, adota o urso. Mas não aconteceu. E aí, quando a gente descobriu que ele tinha sido adotado, a gente ficou muito feliz. Porque a gente sempre estava acompanhando a história dele. Sempre via os posts, sempre ia lá procurar para ver se tinha alguma coisa do urso. Porque a gente se encantou muito por ele. Ele era muito fofinho e aí era o cachorro que a gente queria adotar desde o começo. E foi passando o tempo, ele foi tendo os probleminhas dele. A gente ia acompanhando. Quando ele engoliu o cobertor... eu olhei pra foto e falei assim, nossa, parece o urso, né? Você viu o problema, mas você não tinha identificado que era o urso. Não, eu vi, mas eu não identifiquei que era o urso. Quando eu fui ler a legenda da foto, é que eu vi que era ele. Aí eu falei, caramba, o urso engoliu um cobertor inteiro. Aí eu já estava comentando com meu irmão já falou assim, então aí era até o pedido de latinha da Recovery, que ele estava precisando para comer, para poder se recuperar, né? Aí meu irmão falou assim, a gente estava indo na feirinha que ia ter naquele dia na Petland. Ia ter uma feirinha lá que a gente ia levar eles para socializar lá um pouquinho, né? Que a gente sempre acaba levando eles em algumas feirinhas. Aí a gente levou eles, comprou as latinhas de Recovery e levou pro urso. Ai, que lindo. Foi quando a gente sabia disso. Porque aí no dia seguinte foi um dia assim, acho que na mesma semana ia ter feirinha. Sim. A gente foi lá, comprou, falou assim, então vamos lá comprar algumas latinhas para ele, já que ele precisa, né? E compramos as latinhas, levamos no hospital. Aí eles tiraram aquela foto de nós quatro. Eu, meu irmão, a minha mãe também estava na foto e o Billy e o Todd. Né? O urso estava meio receosinho assim, mas balançando o rabo, querendo brincar com eles, mas ainda em recuperação, né? E a gente já estava bem, graças a Deus, né? Então, mas aí, gente, o que aconteceu? Eu recebi, questão de um mês, vamos dizer assim, um WhatsApp da Vanessa, falando assim para mim, oi, eu sou adotante de um ano atrás. Vocês imaginam a quantidade de WhatsApps que a gente recebe por dia. Então, a gente demora um tempinho para lembrar quem é a pessoa. E a gente nunca esqueceu do urso. A gente sempre acompanhou a vida do urso. E agora a gente sabe tudo que ele passou, o sofrimento que ele passou, os problemas psicológicos dele. E a gente quer tentar socializar o urso para adotar o urso, para ele ficar com os dois irmãos para o resto da vida dele. Bom, aquilo foi algo para a gente, assim, que era para quem eu contava da nossa turma lá da Viva Bicho, chorava. Contava para um, chorava, contava para outro, chorava, porque a gente tinha uma imensa preocupação pelo urso. A gente falava muito que a gente achava que um dia a gente ia chegar e o urso ia estar morto, porque a gente não conseguia descobrir o porquê da infelicidade dele. Ele estava num bom ambiente, ele não estava em ambiente estressante, ele tinha assistência médica veterinária, ele tinha carinho, ele vivia livre, ele não estava confinado, mas a gente não conseguia descobrir o que acontecia com o urso para que ele tivesse uma vida tão compulsiva. Aí foi a primeira limitação. Traga o Billy e o Todd, o Billy e o Todd, para apresentar para o urso. Porque no mundo animal, depois de um tempo, não tem essa de é meu irmão, gente. Qual não foi nossa surpresa que eles se cheiraram e começaram a caminhar juntos. E aí, eles foram embora para casa e a gente falou, vamos ter outra experiência, vamos marcar uma outra data, né? Foi isso. Aí foi a data, a outra experiência era aqui, em volta da casa deles, no território do Todd e do Billy, para ver se eles iriam aceitar o urso, né? Sim, foi. E qual não foi nossa surpresa? Que o urso se comportou e foi aceito pelos irmãos como se ele nunca tivesse saído daqui.
Então, a gente sabia que o que o urso tinha era absolutamente emocional. A gente não entende o que foi que aconteceu. Eu acredito muito que o urso seja um cachorro de outras vidas de vocês. Acredito muito nisso. Que ele tinha que voltar para cá. E era essa a falta que ele sentia. Não é porque é irmão, porque ninhada não pode separar. Isso é tudo bobagem. Mas que existia algo espiritual muito forte em cima do urso, eu tenho certeza que sim. Ele buscava esse retorno. Por que que a gente tem essa comprovação? Porque grande parte dos problemas do urso se acabaram. A Vanessa me disse que o urso não come mais cocô. A Vanessa me disse que ele come, mas ele não é mais compulsivo, enlouquecido de comida como ele era, né? Ele não... Ele come devagar, às vezes ele até deixa a comida no pote. Ele nem... Impressionante. E o cocô, ele assim, às vezes, de vez em nunca, assim, ele tenta comer o dele. Mas dos outros, nunca. E uma família que aceitou o urso com as limitações dele, aceitou o urso ainda com os probleminhas de pele, que ele ainda se mutila, ainda tem alguns resquícios do passado dele, e simplesmente aceitou. E o outro grande desafio era mais uma limitação na vida do urso. O urso nunca tinha visto um gato. E eles têm vários gatos nessa casa. Então, a nossa preocupação era que a gente, tentando ajudar o urso, provocasse uma desgraça, que é o urso se espantar com gatos e atacar, uma vez em que ele estranhava animais diferentes, que não eram do convívio dele. E aí a gente mostra a última foto, que foi de um dos gatos da família, que simplesmente resolveu dormir junto com o urso. A gente só agradece a Deus pela oportunidade de fazer o urso feliz, agradece a Vanessa, e como é o nome do seu irmão? William. Ao William, a dona Nelly, a mãe da Vanessa, que também entendeu a história e torcia para que tudo desse certo. Então foi uma harmonia, gente, é o universo conspirando a favor. E fiquem com Deus, é uma mensagem de esperança que a gente quer deixar aqui para vocês. Quando a gente tem bons propósitos, tudo dá certo na vida da gente. Um bom final de semana, um bom domingo, e a essa família toda, que Deus abençoe vocês, tá bom? É isso, gente, até a semana que vem.